tirada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Agora, Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, Senhor, porque o Senhor entregou esta tarefa, Senhor, a homens imperfeitos, a tarefa de pregar a Tua palavra, vasos de barro, justamente para que eles dependam totalmente de Ti, para que, reconhecendo a fraqueza, possam apoiar-se na Tua força, Senhor. Então nos abençoa, nos instrui, nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, meus queridos. Meus amados, vocês, não sei se vocês já ouviram assim de certas doenças que elas têm assim causas que a pessoa nem suspeita, né? Aparece lá uma doença e a pessoa nem começa a fazer um tratamento para aquilo ali, mas só que a causa é outra. Hoje mesmo eu estava lendo de que, por exemplo, dores de cabeça muito forte pode ser causado por problema de mastigação. A pessoa tem algum problema na mastigação e vai dar dor de cabeça. Aí acha a pessoa tomar remédio para dor de cabeça, fazer tratamento para dor de cabeça, enquanto o problema dela pode ser resolvido no dentista, né? Então, causas e às vezes consequências também, né? Que você nem imagina. Isso pode acontecer. Disse assim que existia um tempo, né, em que existia o médico da família, mas não é o programa do governo, não. Era o médico da família, um médico que cuidava da família, acompanhava os filhos da família, né, desde de criança até. Então era muito bom, porque ele sabia do histórico da pessoa, né, sabia quais eram, né, os seus hábitos e poderia tratar bem melhor, né? Hoje em dia nós vivemos na época da especialização, né? Aí alguém disse um pensamento interessante. Disse, eu não sei quem falou, mas alguém falou. Disse assim: hoje nós sabemos cada vez mais sobre cada vez menos. Tá entendendo, né? Eu fui no ortopedista uma vez, aí o ortopedista, que era um dos melhores na época, ele encaminhou uma pessoa para um especialista em articulação. Veja isso, né? Olha, eu vou te encaminhar para alguém. Imagina, né? O ortopedista já é uma especialidade, né? Mas ele agora tem a especialidade da especialidade. A pessoa estava lá com um problema na mão, eu disse, eu vou te levar para um especialista em articulação, né? Quer dizer, a gente sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Aí essa pessoa disse assim: será que um dia nós vamos chegar a saber tudo sobre nada, né? Vamos chegar a saber tudo sobre nada, né? Vai aumentar o conhecimento e a coisa vai diminuir, a gente vai acabar sabendo tudo sobre nada. Mas o que a gente vê nesse texto aqui é o Senhor Jesus chegando na casa de duas irmãs, e tinha uma delas que estava muito agitada, né, nos seus afazeres, servindo, né, providenciando as coisas. Aqui o versículo 40 diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ansiedade. Olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 41. Falando para Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ansiedade. Um problema que tem suas causas, né? Talvez causas que a gente nem suspeita, e consequências também,
que talvez a gente nem suspeita. Ansiedade, né? Dizem que é o grande mal da humanidade hoje, né? Ansiedade, preocupação. Interessante a palavra preocupação. Ele já se ocupa antes de algo que ainda vai acontecer. Ele ocupa-se previamente. Não sabe nem se vai acontecer, né? Mas a pessoa já está preocupada. Ansiedade. Vamos ver algumas causas. Eu fiz questão de dizer algumas causas da ansiedade. Pode ser que tenha muito mais. Vamos ver algumas aqui, né? Sabe, irmãos, a ansiedade, ela pode se dar por falta de oração. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Filipenses 4, 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A gente vê a causa do problema pela solução que a palavra dá. A solução para a ansiedade, ele diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ao invés de andar ansioso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a consequência disso é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a pessoa ela pode andar ansiosa porque não ora, porque não coloca diante de Deus os seus problemas, porque não coloca diante de Deus as suas ansiedades. O Senhor não nega nem as ansiedades, mas Ele dá. Orando, mas suplicando. O que é a súplica, irmão? É pedir com insistência, é pedir com humildade, é rogar. Deus quer isso. Deus quer isso, né? É se agarrar com Deus mesmo. É fazer como Jacó, né? Senhor, tu não vai passar daqui enquanto tu não me abençoares. E ele foi lá e ele... Não é irreverência não, meu irmão. É o que Deus quer. O Senhor ia passando, né? Vamos ver qual é a atitude dele, né? Eu digo, Senhor, não... só vai sair daqui quando o Senhor me der a sua bênção, né? Ele ficou só com o Senhor. O Senhor colocou Jacó num lugar onde ele fica só. Ele está saindo com a sua família, com um bocado de bens e servos e tal. E estando Jacó só, Deus aparece. E ele se agarra mesmo, literalmente, ao Senhor. E diz, Senhor, eu preciso da tua... Isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, não. Isso é humildade. É saber que é uma pessoa totalmente dependente de Deus, né? Então, uma das causas da ansiedade pode ser a falta de oração. Outra causa pode ser falta de fé. Ou falta de exercitar a fé que Deus já deu. Mateus 4. Vamos lá para Mateus 4.
Irmão, me desculpe, é Marcos 4. Não é Mateus, não. Marcos 4. Versículo 35 em diante. Marcos 4:35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que você não tem fé? Ficaram ansiosos, ficaram preocupados. Por quê? Falta de fé. Ou falta do exercício da fé. Porque em outro evangelho o Senhor pergunta, no mesmo episódio, ele pergunta: onde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? A fé é um dom de Deus. Cadê o exercício da sua fé? Então a ansiedade pode vir por falta de fé. Não é? A ansiedade também pode vir por falta de humildade. Talvez uma causa que... Mas falta de humildade... A ansiedade pode vir por falta de humildade. Mas alguém está lá ansioso e tal. Está faltando humildade? É isso que eu digo, pode haver causas estranhas aí. Não é? Mas... Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Olha esse texto, o que ele fala aqui. Rogo igualmente aos jovens, 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante que essa coisa de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade está no mesmo parágrafo em que ele fala: humilhai-vos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ele fala ali, está falando para os jovens, né, e tal, que eles devem ser humildes, né, eles devem se submeter, né, porque Deus, aos mais velhos, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Então ele disse: então humilhe-se. Ele já está falando de uma forma geral, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. De que forma? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Então a pessoa pode estar ansiosa por falta de humildade.
porque na verdade não quer se submeter ao Senhor, não quer se humilhar perante o Senhor. Talvez quer resolver as coisas sozinho, né? Pensa que é o tal, e não se humilha, e não diz: Senhor, eu preciso de Ti. Humilhai-vos, lançando, de que forma? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, não é? Então, queridos, pode ser esse uma causa estranha, não é? Ansiedade por falta de humildade, pode ser. Sabe uma das coisas que eu já tenho aprendido alguma coisa aí no ministério, sabe? Estou muito longe de aprender muita coisa, ainda estou aprendendo, ainda tenho muito que aprender. Mas uma coisa eu tenho percebido. Não tem aquelas pessoas que... Você já ouviu falar em autocomiseração? Pessoas que têm pena de si mesmo, né? Eu tenho lidado com algumas pessoas assim, sabe? Tem pena, meu Deus, eu sou isso, fizeram isso pra mim e tal. Você pensa que isso é humildade. Eu tenho descoberto que não é, não. Essas são as pessoas mais orgulhosas que você pode conhecer, não é? Pessoas que têm pena de si mesmo, né? Fizeram isso comigo. Eu não... Sabe o que ela está dizendo? Eu não merecia. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou bom demais, eu não mereço isso que estão fazendo. A vida tem sido cruel comigo. Eu sou tão bom, eu não mereço. Ela está dizendo que ela não merece. Na verdade, não é. O chororô parece humildade. Eu estou dificultando aqui para o pastor Timóteo. Chororô, ele não vai entender isso nunca, né? O choro. Desculpa, meu irmão. O choro parece ser humilde, mas a causa não é, não. A causa é orgulho, sabe? A causa é orgulho. Então, causas, né, da ansiedade, falta de fé, pode ser falta de oração, pode ser falta de humildade mesmo. E ela tem consequências também, a ansiedade, né? Por exemplo, a ansiedade sufoca a palavra de Deus. Sufoca a palavra de Deus no coração. Abra sua Bíblia. Irmãos, vou pedir para vocês abrirem várias referências, tá? Peço a colaboração. Lucas 8,14. Lucas capítulo 8, versículo 14, o Senhor Jesus explicando a parábola do semeador, da semente que caiu em vários terrenos. Ele diz aqui no versículo 14, aqui caiu, ele fala daqui caiu entre os espinhos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, né? E no decorrer dos dias foram sufocados com o quê? Com os cuidados. Preste atenção. A primeira coisa que ele fala, com os cuidados, ou com as preocupações, com as ansiedades deste mundo. A palavra foi sufocada por causa disso. A palavra foi abafada. Abafada pelo quê? Pelos cuidados. O que mais? Não só pelos cuidados, pelas riquezas e deleites da vida. Depois a gente vai ver a relação dessas coisas. Parece que são coisas separadas, mas não são. Cuidados, preocupações, riquezas e deleites. Parece que são coisas desconectadas, não são, não.
O nosso Senhor explica isso depois. Olhe, a ansiedade pode tirar a lucidez de uma pessoa, a lucidez mental mesmo. Olha lá o que diz Lucas 21:34. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Veja, sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia. O que mais? Da embriaguez e das preocupações deste mundo. Um coração sobrecarregado com a orgia, com consequências, com a consequência da orgia, com a consequência do quê? Da embriaguez, e com a consequência de quê? Das preocupações deste mundo. Este mundo pode causar as mesmas consequências, as preocupações deste mundo podem causar as mesmas consequências que causam a orgia e a embriaguez. Você já viu uma pessoa embriagada? É Lucas 21:34. Já viu uma pessoa embriagada? Perdeu a lucidez, né? Não pensa corretamente, não vê corretamente. As preocupações podem ocasionar isso também. A ansiedade tira a lucidez da pessoa. Ela não enxerga as coisas corretamente. A sua mente está alterada. Ansiedade, né? Consequências. Olhe, a ansiedade pode levar à idolatria. Estranho, né? A ansiedade pode levar uma pessoa a se tornar uma idólatra. Vamos ver o que diz Mateus 6:25. Mateus 6:25. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis. Escute, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então ele diz, né, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E ele fala também, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E ele vai tratando até o final do versículo 34. Mas eu quero que você preste atenção em duas palavras que ele diz logo no início desse trecho, no versículo 25. Ou melhor, 4 palavrinhas aqui. Por isso vos digo. Ele começou a explicar isso aqui, mas ele disse, por isso vos digo. O que é por isso vos digo? Ele tinha falado alguma coisa antes. Ele falou alguma coisa antes e depois ele disse assim, por isso eu digo para vocês. E o que ele tinha falado antes? O versículo imediatamente anterior, o versículo 24. O que diz? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele diz, você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Você não pode ter 2 deuses. Por isso eu digo para vocês, por isso eu digo,
Não ande ansioso. Porque se você andar ansioso pelo que você tem, pelas suas necessidades, você vai começar a correr atrás das riquezas. E elas se tornarão um ídolo para você. Elas se tornarão o Deus de vocês. Se você começa a se preocupar com essas coisas, você vai correr atrás das riquezas e elas passam a ser teu ídolo. Por isso o Senhor diz que a palavra de Deus foi sufocada pelo quê? Lembra lá os cuidados, as riquezas e os deleites. Os cuidados, as riquezas, olha a sequência, nosso Senhor Jesus é maravilhoso, né? Os cuidados, as riquezas e os deleites depois. Então tem tudo a ver, não é? Ele não falou de forma solta, né? O Senhor nunca falou nada por acaso, nosso Senhor. Veja também essa passagem, a mesma passagem em Lucas, essa mesma passagem aqui em Lucas, no capítulo 12. No versículo 22. Lucas 12, 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo o quê? Por isso eu vos advirto. É a mesma coisa, é a mesma passagem. Por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E você sabe a história, né? Mas o que tinha acontecido antes? Antes, no versículo 13, diz assim: nesse ponto, versículo 13, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Eu acho isso aqui, esses ensinamentos da palavra de Deus são maravilhosos. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Tem as jurisdições aí. Eu não sou. O Senhor Jesus estava dizendo: eu não sou juiz, não, eu não sou partidor entre vós, não. Tem os juízes, tem os advogados, tem os. Né? Vai tratar com eles. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu responsabilidade às pessoas. As autoridades foram colocadas por Deus. Ele deu responsabilidade. Tem juízes, tem partidores. Vai lá. Vê essa coisa aí. É isso que o nosso Senhor. Mas aí o nosso Senhor foi tratar de uma coisa que nem um juiz ou partidor consegue analisar. Sabe o que ele diz para esses? Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aí Jesus foi tratar da motivação do coração. A parte técnica da partição da herança, aí você vai lá com o juiz e o partidor, tá bom? Quantos por cento vai caber para cada um? Se é meio a meio, se vão dividir o campo, se vão vender, repartir o dinheiro, sei lá. Agora o teu coração é que me interessa. Tu toma cuidado. Por que tu está buscando a herança, essa coisa? Será que é porque tem avareza no teu coração? Aí ele continua, né? Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí ele proferiu a parábola, né? Do homem que tinha um campo, um rico, né? Que produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei
todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí é que ele diz: tome cuidado. Tome cuidado. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, pelo que eu acabei de dizer para vocês, eu vos advirto, não andeis ansiosos, não. Você vai acabar caindo no problema desse homem aqui. Começou a se preocupar com as riquezas e esqueceu da sua alma. Pode levar à idolatria. O que ele disse para o homem: guardai-vos de quê? Versículo 15. Ele disse para os dois lá, né? Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Alguém lê, por favor, Colossenses 3:5. 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E avareza, que é idolatria. A ansiedade pode levar à idolatria. Vai levar à avareza, que é idolatria. Vai levar à preocupação com as riquezas, que vai levar à avareza, que é idolatria. A ansiedade pode causar isso. Por isso o Senhor nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, meus irmãos, o segredo é a satisfação, não é? O segredo é descansar no Senhor. O segredo é se alegrar com o que o Senhor tem dado. Não ficar preocupado, mas se alegrar com o que o Senhor já tem dado e colocar diante dele a ansiedade, né? Aí a gente vai descobrir que o que vier para a gente é lucro. Quando a gente não anda ansioso, quando a gente anda contente com o que tem, o que vier é lucro. Não é? Você já pensou nisso? Sabe por quê? Porque não é a gente. A pessoa pensa que, né? Eu enriqueci pelo meu trabalho. Eu disse: foi Deus que te deu, não é? Não pensa que é o teu trabalho, não. Né? Foi pelo meu esforço e tal. Parece ser um paradoxo, né? Uma contradição. Mas o apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Ele reconhece que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele diz isso. Mas ele diz assim: não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele era consciente disso, né? O volume de trabalho dele era maior, mas ele disse: mas não era eu, não. Era a graça de Deus comigo. Ele sabia que não era ele. O nosso Senhor, Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sim, precisa ter a sentinela? Precisa, mas se o Senhor não guardar, não adianta nada, não. Tudo é de Deus. Esse é o segredo, né? Para a ansiedade, né? Saber que tudo é de Deus. Não se apegar às coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Senhor, obrigado pelo presente. E tem mais, se ele quiser tirar, ele tira. Esse era o segredo de Jó, né? Satanás tirou tudo que ele tinha. Aí o pastor Herbert... eu achei fantástico isso. Satanás tirou tudo que ele tinha, né? Só não a mulher dele. Você prestou atenção? Depois eu fiquei parado mesmo, né? Ele tirou os filhos, ele tirou as riquezas, ele tirou os servos, mas não tirou a mulher.
Sabe por quê? Não é menosprezo à mulher, não. É porque Deus disse que a mulher é importante na vida do homem. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Satanás acredita na palavra de Deus, sabe? Se eu vou deixar essa aí, que ela é importante na vida dele. Aí o que ela disse? Tu ainda conserva a tua integridade diante de Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas o Jó era um homem de verdade, sabe? Não era um banana não, né? Um homem de verdade. Ele disse, mulher, tu falas como qualquer doida. Está fora de juízo. Nós não recebemos os bens do Senhor. Olha que coisa linda, né? Nós não recebemos os bens do Senhor. Nós não receberíamos o mal também? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o pastor Frederico diz assim, que tapa na cara do diabo, né? Oh, maravilha. Esse é o segredo da não ansiedade. Claro, ele ficou triste, obviamente. O Senhor deu, o Senhor tirou, tudo é presente de Deus, não é? Tudo é de Deus, tudo. Abra sua Bíblia lá em Crônicas, 1 Crônicas. Eu estava até conversando com o Edivaldo esses dias sobre isso. 1 Crônicas 29, 1 Crônicas 29. Só para encurtar, né? Você sabe que Davi estava providenciando tudo para que fosse construído o templo do Senhor, não é? Aí ele deu voluntariamente, o povo deu voluntariamente, ele estava muito feliz, né? Deu lá dos tesouros dele, ele deu. Mas olha o que ele fala no versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto... Escuta isso. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. E, olha essa coisa linda. E das tuas mãos tu damos. Olha. Entendeu? Eu estou dando para Deus, mas veio de onde? Da mão dele. Eu peguei das mãos dele e digo, Senhor, está aqui. Tudo é teu, Senhor. Deus está nos ensinando, não é? E Deus quer atitude. Deus não quer nossa oferta, irmão. Deus não quer o nosso dízimo. Deus quer o nosso coração voluntário. É até ilógico pensar que Deus está precisando do nosso dízimo, não é? Se foi Ele que deu, isso que Ele precisa, Ele quer o nosso coração. E esse é o segredo do contentamento. Vamos voltar lá para Marta de novo, né? Lucas, capítulo
10, não é isso? Falamos então da ansiedade. Mas outra coisa que a gente vê aqui é a bondade de Deus. Não só a ansiedade do homem, né? Mas a bondade de Deus. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Irmão, você percebe que Marta foi extremamente desrespeitosa com Jesus? Você percebeu? O que ela disse? Senhor, olha, não te importas. Imagina. Lembra quando a gente leu lá que os discípulos no barco? Senhor, acordando Jesus, disse: Senhor, não te importa que pereçamos? Imagina, o Senhor não se importa. Ele deixou o seu lar celestial, nasceu numa manjedoura, era homem de dores. Senhor, tu não te importas. Olha o que a ansiedade causa também, né? Olha, você pode até chegar a ofender a Deus. Eu posso, né? Eu falo você e eu. Ainda diz mais, ó. Ela dá uma ordem para gente. Ordena-lhe. Está mandando em Jesus, né? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha o desrespeito com o mestre. Interessante que ela começa a falar com o quê? Qual foi a primeira palavra que ela usou quando ela se referiu a Jesus? Senhor. Senhor, manda que... Olha, Senhor, manda que ela venha me ajudar. Quem é o Senhor aí na história? Senhor, manda que ela... Ordena-lhe que... Mas sabe, o nosso Senhor é bondoso. O Senhor foi direto no problema dela. O Senhor poderia ter dito: tá pensando que tu tá falando com quem? Não é assim que a gente faz, né? Tá pensando o quê? A gente se ofende logo, né? Mas o nosso Senhor vai lá e coloca... E vai lá, e Ele é bom, né? Ele vai lá e trata com o problema dela. O teu problema é ansiedade, Marta. Tua visão está errada. Aí ele ainda diz aqui: Marta, Marta. Parece assim ser uma expressão de carinho, né? Marta, Marta. Andas inquieto, te preocupas com muitas coisas, Marta. Não, o Senhor não ficou ofendido porque ela falou para ele de forma desrespeitosa. Ele foi lá e resolveu direto no problema, né? Ele sabia, ele não foi tratar com os sintomas, ele foi tratar com a causa do problema. Essa é a bondade de Deus. Quando os discípulos acordaram Jesus: mestre, não te importa? Ele poderia ter brigado: como eu não me importo e tal. Ele disse: não. Cadê a fé de vocês? Esse problema é falta de fé. Ele foi lá resolver o problema. Essa é a bondade do Senhor, não é? E nós deveríamos nos esforçar para ser assim com as pessoas, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema, a gente tem que procurar qual é a causa disso, não é? Às vezes a pessoa até te ofende, né? Para pensar, peraí, por que ela está fazendo isso, né? Pode ser outra causa, né? Não necessariamente te atacar, mas pode ser outra causa, né? O pastor Frederico sempre dizia que um pastor, a primeira coisa que ele deveria pedir de Deus era discernimento. Discernimento, né? E nós temos o nosso Deus que é assim. Paulo fez isso com os Gálatas, né? Ele viu que os Gálatas estavam perdendo a alegria, não queriam mais ajudar. Eles tinham ajudado ele muito, aí eles pararam.
Paulo provavelmente tinha uma deficiência nos olhos, porque ele diz assim, antes vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. O que é feito da vossa exultação? Aí ele resolve, ele vai lá para o problema. Sabe qual era o problema? É que eles estavam se envolvendo com doutrinas falsas. Os judaizantes estavam lá, né? Infectando o povo. Ele foi lá tratar da causa. E a carta de Gálatas é isso. Ele tentando consertar isso aí. Os Gálatas estavam rejeitando Paulo agora. Mas ele não ficou ofendido com isso, não. Quer ver? Olha lá. Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada... Estavam rejeitando o apóstolo Paulo, hein? E dando mais atenção aos falsos apóstolos. Mas ele disse o quê? Em nada me ofendestes. Em nada me ofender. Não ficou ofendido, não. Ele foi para a causa do problema. A causa do problema era a doutrina falsa que os irmãos estavam acolhendo, sabe? E estava causando esse problema aqui. Deus é bom, né? O nosso Senhor cuida das nossas... Vai direto no nosso problema. Mas não somente a ansiedade, não somente a bondade de Deus, mas lá com Marta a gente vê a verdadeira necessidade. Volta lá, né? Lucas capítulo 10. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Marta, tu está preocupada com um monte de coisa. Tem gente que vive assim, né? Preocupada na rua, um monte de preocupação. Tu te preocupa com um monte de coisa, mas só uma coisa. Pouco é necessário. Ou só mesmo uma coisa. Só uma. E o que Maria estava fazendo? Aprendendo do Senhor, meu irmão. Isso é o que é necessário. É aprender do Senhor. É a principal coisa. É aprender do Senhor. É ter contato com a sua palavra. É ter contato com Ele. É ter comunhão com Ele. Isso é o principal. Salmo 1, não é, Walter? O Senhor colocou no meu coração e no coração do Walter falar do Salmo 1. Eu aqui no domingo e o Walter... Não, eu aqui na terça-feira e você no... Mas foi colocado no nosso coração mesmo, a gente sentiu, não foi, meu irmão? Eu aqui, ele lá no João Paulo, no aniversário da nossa mocidade mirim lá, nossa mocidade bebê lá. Né? O que diz o Salmo 1? Que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A Bíblia diz, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele vai se dar bem. Então, ao invés de ficar agitado, para e vai para os pés do Senhor, porque até o que tu precisas fazer, Ele vai te orientar. Até o que tu precisas fazer, Ele vai te orientar. Não é? Está entendendo? A pessoa está lá agitada e tal, tem um monte de coisa para fazer. Eu digo, para e vai para os pés do Senhor, porque até isso Ele vai te orientar. Não é? O problema é que a gente comete aquela tolice daquele homem que estava fazendo força, serrando uma madeira, estava cansado. Aí um amigo dele passou e disse assim, João, rapaz, vai amolar o teu serrote, rapaz. Não, eu não posso não, tu já viu quanta madeira eu tenho para serrar? Né? Ele não queria parar porque tinha muita madeira.
Se ele parasse para amolar o serrote, ele ia fazer o serviço mais bem feito, mais rápido e ia se cansar menos. Mas a gente comete essa bobagem, né? Não, tem que ir, eu vou orar aqui 5 minutinhos porque eu tenho que ir para resolver. Aí acaba não resolvendo nada, complica tudo. Enquanto se tivesse passado mais tempo em oração, o Senhor encaminharia tudo direitinho para ele. Ia dar sabedoria, né? Mas às vezes a gente é tolo, né? Comete essas bobagens mesmo. E o Senhor diz, Maria escolheu a boa. Me diz que tu falou melhor, foi? Puxa vida. Deixa eu te dizer, eu já cometi esse erro, rapaz. Eu fiquei pensando assim, onde está aquela referência que o Senhor diz que Maria escolheu a melhor parte? Aí eu vi aqui, aí, não é a melhor, é a boa. Porque, aí eu digo, mas Senhor, não era, para mim era a melhor. Não é a boa parte. Porque o Senhor não estava fazendo um contraste entre a melhor parte e a boa. Porque tem a boa e a melhor, né? Se ele tivesse dito a melhor, significa Marta escolheu uma boa parte, Maria escolheu a melhor. Mas preste atenção que ele não fala que Maria escolheu a melhor, ela escolheu a boa parte, porque o contraste que ele está fazendo é entre o bom e o ruim. Tem uma parte boa e tem uma parte podre. Marta, tu escolheu a parte podre, Marta. A Maria escolheu a parte boa. Tinha lá 2 frutas, uma linda, maravilhosa e uma estragada. Tu escolheu a estragada, Marta. Ela escolheu a boa. Então vai só ter problema, Marta. E isso não vai ser tirado dela, não. Vai ficar com ela. A ansiedade, a bondade de Deus e a verdadeira necessidade está aos pés do Senhor mesmo, aprendendo da sua palavra, se entregando a Ele. Isso é o mais importante. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Através de ti, né? Mas é Ele que vai fazer. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra e nos abençoa, nos ensina mesmo a ser como Maria, Senhor. Nos ajuda a escolher a boa parte, não a parte ruim, Senhor. A parte da ansiedade que tem tantas consequências ruins. Nos ajuda mesmo a estar aos teus pés, te adorando, meditando no Senhor, recebendo a tua orientação, Pai. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês.